Eu queria dedicar este podcast ao seu Presidente da Câmara da Amadora, à sua Doutora Fátima Campos Ferreira de Pós e Contas, e vamos à Festa Brava! You can't handle the truth! Olé! Com 100 quilos da gradaria da buraca. Judas! Eu comi bem este domingo e isto é batata nos 110. Bom, caso não tenham visto nenhuma imagem, o tema de hoje é tourada. É uma espécie de prós e contras, ou se calhar nem por isso. Eu tinha aqui uns slogans para começar, É que o dizia tema mais assim: batido no Pós e Contras. cultura ou tortura, festa ou matança, toca a corneta ou cala a banda, olé ou basta, mas basta mesmo, como diz o outro. E o tema hoje é isto, é tourada, precisamente alguns dias depois de ter sido decidido no Parlamento que a tourada também pagaria apenas 6% de IVA. Um espetáculo, não é? Em que vivemos atualmente um momento especialmente conturbado neste tema. A contestação vai aumentando, o país está dividido. Eu não sei se o país está dividido a 50-50. Eu acho que não. É mais gente que quer acabar do que quer continuar, não é? Sim. Pelo menos eu acho que os que querem acabar fazem mais barulho. Eu acho O que é estranho. Eu acho que há muita velhada que não tem Facebook e gente passa aí ao lado. Sim, também é verdade. Mas E a velhada quer o quê? Isto, A velhada Que é quer a tourada, tourada. claro. Bom, sim. Não, mas acho que isto também está geograficamente muito dividido, né? E, portanto, é aquelas coisas que metem em risco também dividir geograficamente o É país. aqueles dos Alcochetes dos Montijo e dos interiores que não têm Sim. nada para fazer, é isso? Não, sim, há terras que, pronto, culturalmente estão muito batidas na tourada, né? Mas não é só essas terras em específico, é mesmo tipo o pessoal no interior, no geral, tipo, dá mais atenção a isto, e o pessoal nas cidades tem outros valores que se sobrepõem ao... À minha esquerda então tenho, para interromper de vez, Judas, o homem que entrou numa arena não para pegar, mas sim para ser pegado, mas varreu os forcados da moita, exceto o rabejador, com quem ainda hoje vai beber café de vez em quando. Judas, diz olá às pessoas. É uma coisa séria. Mas pronto, sim. Tem um grupo do Às vezes WhatsApp. pegas, às vezes és pegado, é assim. É a vida, é a metáfora da vida, porque esta vida é uma arena. Cruz, o homem que queria ser cavaleiro, mas foi excomungado de ter sido encontrado numa cavalariça à procura da quinta pata de um cavalo. está com um grande nível isto todos. Não lhe querias para uma ferradura. Eu fui. Não é dar uma ferradura com um dentinho. Eu sou finório que fico, juro a pé juntos, muito bem. Tanto de uma maneira como de outra, seja de calças castanhas super justas, não sei de material é que aquilo é feito, peço veludo ou... Aquelas leggings. Com E- tijolas. E também fico muito bem se tiver que pegar um cartaz a dizer basta. Pensei que davas também para bandarilha, tu. Olha, boa, não tinha pensado nessa. Punha-se assim uns papelinhos colados a mim e coisa. Era Eu gosto giro. daquelas que fazem aquele tipo de crack que sai uma bandeirinha depois. Com o símbolo da para... RTP. Portanto, foi uma semana engraçada. Tivemos uma situação também muito gira do deputado do PSD, Luís Campos Ferreira. Não sei se souberam. Meteu o toque da tourada. Meteu o toque da tourada. E depois em entrevista à CMTV diz que o fez para efeitos de comédia. E voltou a fazê-lo
Mas aqui aos microfones da CMTV. CMTV. Houve um ministro que também tentou usar uns motivos tauromáquicos. E deu-se mal. Mas é engraçado que no futebol estas brincadeiras dão multas pesadíssimas. No futebol onde tipo... Pois é, foi no Estádio da Luz que meteram... Onde se espera o nível mais baixo de todos, né? Mas afinal devíamos estar à espera do nível mais baixo, era na Assembleia da República. Era, eu queria, assim, só para começar assim, ao devagarinhos, que é como quem diz exatamente o contrário, era para tirar já o elefante da sala ou para meter já o que estás a touro. mandar embora. O touro na loja de porcelana já. Qual é que é a vossa posição sobre a tourada? Pá, não sou aficionado. Mas... Pá, dispensava o espetáculo e tudo aquilo que envolve. Não sou a favor do extermínio completo disso, mas não acho também que seja motivo para haver benefícios extraordinários em comparação com outras situações. Ok. Judas? Sim, também não sou aficionado. Eu compreendo que seja um elemento cultural do país, mas acho que tipo, também culturalmente já evoluímos certas coisas. Não tenho nada contra os senhores que andam lá com uma manta, não tenho nada propriamente contra os forcados, propriamente dito. Acho que pegar o rabo ao touro, que é também, coitado, deve ser um bocado chato, mas passa-lhe. Mas depois pronto, a outra parte em que estamos a torturar de facto um animal é uma coisa que se calhar devíamos nos interrogar se vale a pena. Portanto, Especialmente porque pronto, também não gosto do personagem do cavaleiro no geral. Nunca me interessou minimamente na tourada. Aquelas calças justinhas, aqueles fatos é a brilhantes. parte talvez menos interessante. Mas diria. tu tens atenção, em Portugal essa é a tourada à portuguesa, não é? Aham. Em Espanha tens os gajos com as mantinhas, mas também... Mas se tacam de uma faca, assim, E é a pior, cena é uma dos espada. ferros também não é Sim, a cavalo. Pois. Bom, eu partilho mais ou menos da mesma opinião. Não sou aficionado, nem nada que se pareça. Fui umas quantas vezes. Eu acho que aquilo, a partir da segunda vez, começa a ser um bocado entediante. Aquilo tem 3 cavaleiros, depois repete. Mas consigo perceber a coisa, mas também não me chocava nada se terminasse. Portanto, mas enfim. Sim, Portanto, estamos mais ou menos no mesmo comprimento de onda, digamos. Eu prefiro muito mais aquelas touradas com raparigas em cima de palcos com varões e... Assim, só para lançar o mote, temos aqui a ideia que um deputado socialista vai apresentar a proposta, isto estou a ler aqui do Salvo Erro do Observador, para que os touros não sejam picados. Portanto, Os velcros. É um Pensei que era modelo, para dar um toque e foge. é um modelo já usado nos Estados Unidos, Canadá e Grécia. Em vez de se espetar o touro, colam-se bandarilhas numa capa de velcro. Isso é como aqueles jogos a tirar a bola na praia. Portanto, aliás, hoje parece que avançou isto. Há uns comentários, vocês sabem que eu gosto da secção de comentários Do YouTube ou da notícia? da notícia. Um autodesignado por agora diz que há séculos que o período também se quer sem sangue. Pedro Sousa Se calhar com diz... há muita gente pró-tourada nestes comentários, mais do que o que se possa pensar. Portugal costumava ser um país de gente como deve ser, nem sei o que é que se quer dizer, mas ultimamente vejo um país entregue ao lobby maricón. Já começa a dar asco. De certeza que é a favor da tourada. Onde é que estão os maricões? Temos o Alexandre Barreira que diz, ele usa muita reticência, meter o touro numa armadura com rodinhas, com os chocalhos atados ao rabo e o toureiro com patins. Podem crer, a malta pedia bis. E todas as pausas foi reticência. Mas sinceramente, para mim, parece-me um espetáculo minimamente mais interessante. Eu acho que estes comentários têm ideias que nós vamos trazer no podcast. O Manuel Alegre, já sabe, de volta e meia, manda assim umas pérolas e disse, por exemplo, também recentemente, que quem não percebe, ele é um aficionado, não é? Quem não percebe a corrida também não percebe a poesia, não percebe a literatura. Epá, os comentários são muitos e aqui ninguém defende Manuel Alegre, não é? Pronto, por exemplo, Manuel Antunes, este é o mesmo pateta, quando concorreu à presidência da República, achava que merecia ser eleito porque sabia quantos cantos tem os Lusíadas. Perdão.
Eu gosto muito da palavra pateta. É assim mesmo depreciativo. É depreciativo, é porque há um personagem adorável com esse nome. Mas é. Que é uma tradução goofy. Foi o que se pode arranjar. Judas, o que é que trazes para aqui para a arena? Pá, Que já tem aquela areia toda. eu estive a pensar um dos teus bocado cascos. nisto que tu fizeste, de pensar um bocado o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto na tourada, né? Porque gosto da música, né? Acho que as bandas filarmónicas têm até uma coisa para fazer neste país. E aquelas músicas são espetaculares. Eu gosto das pegas, gosto daquelas. Eu quero dedicar esta pega. Não gosto. Não gosto das 3 horas de espetáculo que é a porcaria das touradas, ou pelo menos as grandes corridas que passam na televisão. E não gosto da parte em que está um gajo vestido de forma muito estranha, com os colãs em cima do cavalo, a fazer fintas a um touro que muitas vezes não está minimamente interessado nele, e depois a espetar-lhe Um facalhão. um facalhão, não sei porquê, com bandeirinhas. Não sei, não me diz nada propriamente dito, pelo ponto de vista. E não percebo o interesse, porque é uma desvantagem claramente tão grande. Eu agora vou aqui com um animal mais rápido que tu, espetar-te uma faca e fui fugir. E pá, e sim senhor, às vezes o cavalo dá uns passinhos de dança interessantes. Tu que és um fã de Mas dressage, pá, não o é? dressage já existe, meu. Se eles querem fazer dressage, podem fazer dressage sem a porcaria Do touro. do touro. E a questão, porquê o touro? Eu fiquei um bocado a pensar nisto filosoficamente. Qual é que é o papel do touro, do cavaleiro, estes marialvas? O que é que se passa aqui? E depois lembrei-me, isto fez-me lembrar um estudo que eu vi nos meus tempos de faculdade. Não li todo, mas vi um bocado. É como a faculdade. Leu a capa. Leu a capa. E o resumo sobre questões de género e tal numa aldeia aventejana. E O que é que te levou a ler, mano? era parte do corrido. Era uma das Questões obras. de género numa alentejana. Sim, sim. Não tinha nada mas não, para fazer. Mas pronto, os papéis, etc. A forma como as pessoas lidavam com a sexualidade e a figura para os homens. Da ovelha. Não, para os homens o grande exemplo de masculinidade era o cavaleiro, também era um senhor, pronto, senhor com mais terras, não é? E era o cavaleiro assumia não só um papel de grande macho, porque lidava com o touro, mas também pela fama que tinha de lidar com mulheres. Ia dizer com o gado e era Com o gado, problemático se calhar. já por aquela música. Não Não é? sei. Jesus. E portanto é um pouco o assumir do seu papel e o seu género e da forma como lida com a sua sexualidade. Não é, se nós pensarmos nos cavaleiros, de forma como se apresentam, mais vistosos que toda a gente, né? Tem de ser, acho, com muita confiança para se vestirem assim, né? Com calça muito apertada, muito apertada, cheio de lantejoulas, tudo que um chapéu todo. Tão diferentes, estão os mais vistosos da Festa Brava toda, com todos os outros papéis. E depois são os que mostram que sabem montar. Sim. O que é que voz foi esta? Peço desculpa, Voz foi esta. temos aqui, esqueci-me de apresentar a todos, inclusive a vocês, o meu amigo Dr. Tavares Cadete, que Tu trouxeste um doutor? Sim, Para sabes? falar de tourada? Um doutor estava a opinar sobre muita coisa. No prós e contras também há sempre um doutor para falar de tourada. Nós sabemos mandar postas de pescado. Então aqui, como é que a gente trata? Professor doutor? Doutor. Doutor. Ok, doutor. Sim, sim, e sabe montar, claro. E o doutor sabe montar. Então, eu comecei a pensar qual é que é o papel que estes senhores que claramente têm uma necessidade de ser vistos, de ser aplaudidos, de toda a festividade, das flores, de sentirem-se estrelas, não é? E depois pensei, o que é que eles podem fazer? Lembrei-me de que já temos atualmente na sociedade pessoas que lidam com a sua sexualidade de uma forma bastante parecida, com lantejoulas, colãs, flores e espetáculos. Lantejoulas, colãs, flores e espetáculos. Não estou a ver. O Judas vai a salas de espetáculos diferentes das nossas. Lantejoulas. Doutor, faz ideia do que é que o Judas quer dizer?
Eu, como doutor, não estou muito ligado à cultura popular. Claramente, vocês precisam de ir a mais espetáculos de travestis. Porque, claro, é a mesma coisa. Eles estão a assumir e a lidar com a sua sexualidade com anchovas, com cobãs e com a necessidade de se sentirem como estrelas. E, portanto... E achas que o espetar a bandarilha pode ser para compensar algum outro tipo de situação? É isso o teu plano para a Bel eles Dominique? precisam, eles têm muita necessidade de machos grandes também, de lidar com eles, né? Sai sangue, alguém E dos- está a fazer coisa mal. E, portanto, Adoro. em grande Adoro timing. que tu interrompas a tua frase para dar mais um golo no teu chá. E portanto temos que mostrar-lhes que há outras coisas que eles ainda podem ser úteis à sociedade com todo o glamour a que têm direito. Só tem que mudar um bocado o papel que querem assumir sexualmente e pronto. Então está feita. Tem uma festa brava, só que um bocado diferente. Mas a gente começou a falar de tourada e acabou a falar na Bel Dominique. É assim, o objetivo é tirar da tourada os cavaleiros e Mas a mantê-los tortura do touro. empregados, E não é? mantê-los empregados e sentirem-se estrelas. Está bem, eu E, perdi portanto, ali qualquer coisa, ali um bocado- coisinho. Perdeste um fato ele lógico. deixou Era só para ver se eu era o único que não... Pá, Se não aguentas na corrida, tens que sair. Pá, Doutor, tem alguma opinião sobre a tourada? Não sou aficionado. Nenhum de nós é. Mas acabava com aquilo... Pá, se é para ver lutas é entre pessoas, Iguais. seres, não, que escolheram estar lá. Ver o Floyd Mayweather e quem quer que queira andar a pancada com ele, pá, tudo bem. E podem ter bandarilhas? Depende da jurisdição onde estiverem. Cruz, Oi. entra aí montado no teu cavalo, faz favor, Já tive tira o uma teu hérnia, chapéu, desgraçado. cumprimenta a multidão, devolve as rosas, o cachecol, o chapéu que vem lá de cima. Acabou? Ixi, já estava a pensar se tinha mais qualquer coisa. Olha, eu tenho uma relação longa com a tourada. Longa porque os espetáculos na RTP realmente sempre foram demasiado compridos e os meus pais adoravam ver aquilo e não havia grandes opções. Portanto, eu acho que a RTP fez um ótimo trabalho para acabar com qualquer hipótese de eu gostar realmente de tourada, não é? Porque aquilo é obrigar alguém a assistir a 3 horas num espetáculo em que o touro não colabora e metade é agradecer ao público, é realmente um bocado aborrecido. Mas mesmo assim, eu cheguei, por exemplo, a ir a Barrancos, no auge... Está a falar sério. Estou a falar sério. No auge das Da polémica. questões com os touros de morte. Barrancos não mudou nada. Com um cartaz a dizer basta? Ou... Não, fui assistir à tourada. À espera que pudesse dar para outras touradas. Como é óbvio, é uma esperança vã. O touro morre. Pá, e fui a Barrancos na altura em que isso era realmente um assunto, porque antes de se falar em acabar com touradas, falava-se em acabar com proibir as touradas de morte. Depois realmente eram proibidas, mas continuavam-se a fazer por este país fora, até serem atribuídos alguns regimes de exceção, um pouco estranhos e em desacordo com a lei, aparentemente. Mas pá, a verdade é que aquilo tinha ali uma dose de festa muito engraçada. Não achei piada nenhuma à tourada em si e à morte dos touros. Pá, aquilo é muito sanguinento. E vamos lá ver, se não fazes bem aquilo à primeira de matar o touro, o gajo sofre um bocadão. Porque às vezes espetas aquilo uma vez, 2 vezes, não sei o quê, depois vai a misericórdia, que ainda é o punhal pequenino, para espetar no cachaço, e muitas vezes o gajo ainda continua em pé. Então isso era desagradável e deixou-me quase a pontos de vomitar. Mas havia componentes engraçadas, não é? Porque há todo o lado popular de teres bêbados a tentar apanhar touros. E isso funciona bem em qualquer ponto do país. Mas sai várias terras. Né? Exatamente. Desgarraiadas. Garraiadas é incrível. Eu sou todo a favor disso. E no meio desta questão das touradas, eu estive a ver alguns artigos também, ditos científicos, sociólogos, e alguns expressavam, em relação às touradas de morte, diziam que se a tourada não fosse uma tourada de morte, era um simulacro apenas daquilo que se quer, que é a representação da luta entre a cultura e a natureza. Jesus, Era o que eles diziam. que é coisa tão Porque se não se rebuscada. matar o touro no fim, realmente é porque a coisa não foi, é só um simulacro.
um simulacro de uma representação, que é por si uma coisa estranha. Uma boa expressão. É, não é? Pá, então, Não é nada redundante. nada. Mas ao mesmo tempo o próprio aficionado está a denegrir a própria tourada a chamar uma mera representação, não é? Mas São é só- uma representação. É. Mas Não há dúvida. Mas Portanto, e é um o simulacro de uma da- representação? Ainda é mais fraco. Pronto. Que é o que eu queria mesmo era ver a luta da natureza. com a cultura. Exatamente. A luta da natureza com a cultura. É aqui é o meu ponto. Se as pessoas querem a luta da natureza com a cultura, pá, vamos fazer isso à grande. Vamos. Quem é que representa a natureza? A cultura é uma nova regra? Podemos. Imaginemos. Tipo uma árvore contra uma biblioteca? O gajo do PAN contra uma biblioteca. nova regra. A biblioteca já é feita de árvores mortas. A biblioteca ganhou. Eu não estou a perceber. Bem, vou deixar lá ver. Mas depois o fogo queimou a biblioteca. Quem é que ganhou? Como é óbvio, quando tu vês ali no espetáculo da tourada, chamar cultura é um bocadinho ao exagero. Portanto, que é uma questão de homem versus natureza. Aí por acaso não estamos de acordo. Eu acho que aquilo É como é dar acho cavalo. que aquilo é cultura, mas vá, tudo bem. Eu acho que podíamos manter. Acho que o cavalo podia ir de vela. Acho que o Queres touro... matar os cavalos também na arena? Não. acho que não há espaço para o ser humano e o animal. O ser humano e a natureza. Querem ver espetáculos interessantes? Homem versus natureza. Muito bem. Piscina de Jamor. Ok? Água salgada, Tubarão. por exemplo. Ou crocodilos. Vamos Ah. a isso. Querem ver uma tempestade, uma embarcação, só remos, 10 gajos lá dentro. Quem é que sobrevive? Tudo televisionado. Pá, tourada. Muito bem, querem ver a tourada, querem ver o espetáculo do touro, o homem é com a natureza. Touro tudo bem, mas sem chifres cortados, o homem sem armas, mano a mano. E, no público, toda a gente com balões, chaves na ponta e no meio de uma tempestade elétrica. Vamos ver. Vamos ver a natureza no seu esplendor contra o homem, contra a cultura. Meu. Eu acho que há uma expressão muito engraçada que os toureiros usam muito, que é a alternativa. Sim, É? eu nunca percebi a origem Nunca dessa tiraste a expressão, mas- alternativa. Ter a alternativa é o certificado de toureiro. É tipo o batismo. Sim, é tipo fez o curso bar mitzvah. profissional. A minha primeira alternativa foi no meu primeiro ano de faculdade. Gostaram do teu propúcio? Jesus. Houve sangue. Queres-me explicar que sangue é que... Foi a alternativa, meu. Pá, eu acho que isto é realmente a verdadeira alternativa. Não acabar com a cultura, com as manifestações culturais, mas dar-lhe uma riqueza maior e que faça pelo menos que o jogo seja mais disputado entre o homem e a natureza. Nem vou tanto pela questão do Dr. Tavares Cadete pela opção. Não tarda nada também a dizer que as mulheres têm direito à opção. Pá, não, isto é muito avançado para este podcast. Já estou com a cadeira Nem a falar carreira disto lixada. evitamos, meu Deus. Estávamos aí tão bem. Estávamos aí tão bem. Mas então, se eu bem percebi, o que o Cruz quer é só os forcados sem o resto. Não, tu podes ter toureiro a pé, com uma mantinha, a manta cor-de-rosa, Mas sem ferros. sem ferros, mas tens pés, podes dar uns biqueiros, podes dar socos, E pode falar de poesia ao touro, né? Pois, Cultura. Não serrar os cornos ao touro. obviamente, isso é. A esse propósito, no dia em que gravamos, está a decorrer, a ver se eu consigo dizer isto em condições, um referendo na Suíça, de verdade, atenção, para que um dos símbolos da Suíça é um touro. Sabes lá porquê? Para que, raios, que o touro, que é o símbolo, deixe de ter os cornos cerrados ou passe a ter os cornos cerrados, ou ele conseguiu... O símbolo? Ou ele conseguiu, o doutor por acaso sabe do que é que eu estou a Eu falar? acho- se é o que eu estou a pensar, é Eu li qualquer coisa disso. um agricultor, tem lá as suas vacas e Exato. ele começou, Conseguiu 100 conseguiu mil... pôr um referendo para que, acho que é para que os cornos não sejam cortados, Exato. para as vacas viverem a sua vida com toda a sua dignidade. E depois é também qualquer coisa relativa ao Dignidade símbolo, da vaca leiteira. ao símbolo do... Exatamente. Então ele trata a vaca com dignidade e depois vai lá apertar-lhe as tetas para ela dar Nunca leite. vi nenhuma vaca a queixar-se disso, Tentar- está calado. Nunca devia te queixar-te disso, quanto mais uma vaca. Fónix. Olha, enquanto vocês eventualmente procuram aí relativo, eu vou avançando. Eu devo dizer que isto para mim foi um tema muito complicado. Muito complicado. Eu sofri muito com este tema.
porque eu não sou um aficionado, mas também não sou anti. Eu na maior parte do tempo acho que aquilo que choca alguns, ou o argumento que choca alguns, como a cultura, a tradição e a festa, talvez falem mais alto para mim, mas ao mesmo tempo o sofrimento do bicho e não sei quê, e se calhar já evoluímos um bocadinho. Portanto, eu respeito a luta e respeito quem quer manter as tradições. Acho que És carne nem peixe. é um bocado, e isso incomoda-me. Incomoda-me porque eu não gosto muito daquelas zonas cinzentas. Portanto, eu acabei por não trazer grandes soluções. Devo dizer, eu não trouxe. Mas tenho uma solução para mim. Cansa-me um bocadinho. Já falámos sobre o suicídio, não é. Não é opção, certo? E vou parar ao inferno. Já fizemos demasiados episódios a gozar com o suicídio. Este não tem Mas, mais por exemplo, vontade. uma coisa Mas que. olha, é uma outra grande tradição alentejana. Cá está. Mesmo depois de eu ter dito de acabar Cá com está. as piadas de suicídio, sou doutor. Cá está. Tal Obrigado. como a tourada, não aprovo. Sem experimentar, não digo nada. E com isto tudo perdi o raciocínio. Mas eu acho que acima de tudo acabei. Já sei onde é que é. Que incomoda-me isto nos últimos anos. A coisa vai lá um bocadinho pela educação, e a educação muitas vezes também são as manifestações. Há cada vez mais anti-tourada, cada vez mais pessoas anti-tourada. Que é muito usada até na comédia e tal, e não sei o quê. E há uma coisa que me incomoda, que é as pessoas que aproveitam a cena da tourada para fazer de conta que são contra, quando na verdade até se estão a cagar. Esta é a minha percepção. Porque é cool ser anti-tourada. Para ganhar likes. Para ganhar likes. Para... Como nós estamos aqui a fazer. Para fazer parte de uma tribo. Não estamos. Não estamos. Eu Porque gostava de ganhar uns likes. Não, eu acho que... Até porque eu encontrei uma solução para mim, que é... Eu não quero ter nada a ver com isto. Eu sofri muito com ao pensar neste episódio, que é que eu trazia para aqui. Por mim, fica tudo como está. E quando houver, de facto, uma decisão que que de alguma forma esteja representada o país todo, e que é por aqui que a gente vai, então eu também vou. Até lá. Queres um referendo, é isso? Não necessariamente. É que eu recebi petições de referendos. Não necessariamente. Acho que é uma opção, mas acho que não é preciso referendar uma questão dessas quando temos representantes que estão na Assembleia, ou que até às vezes nem estão, mas têm o cartão picado, ou que às vezes até estão, mas estão a pintar os beiços e a ler o jornal, e que bom que é também não ler o jornal. Também foi a Ministra da Cultura, que também teve umas... Não estava em Portugal. Sim, eu sei. Só estava a tentar misturar assuntos. Não sei o que é que estava... Portanto, para mim, a solução ideal para mim era o Vive e Deixa Morrer. Está tudo espetacular. Vive e Deixa Morrer. Porque eu percebo o espetáculo, agrada-me, percebo perfeitamente a cena de o homem querer dominar algo que lhe é superior. A maior parte das suas preferências sexuais demonstram isso. O que é que tu sabes das minhas preferências sexuais? Mas não andas muito longe da realidade. Porque senão também, qualquer dia... Eu gostava de trazer aqui um assunto, e com isto termino, sou autor, e hoje termino mesmo com o sou autor, que é, então, e a pesca? A pesca, porque a pesca, se as pessoas pensarem bem, em muitos aspectos, também significa espetar ferro no animal. E ninguém se queixa desta merda, porquê? Não há espetáculo. Não há espetáculo. É um assunto privado. Mas olha que há quem se queixa. No fim ganha-se uma caldeirada. Também há quem se queixa. Então, e uns bons bifes de coisa, também não. É porque está debaixo d'água e ninguém vê. Como ninguém vê, está tudo tranquilo.
Ora, em última instância, apenas para acabar com também num certo nível de estupidez, que se mete ao touro também debaixo d'água. Pronto. Olha, isso nos Açores de vez em quando acontece. Isto já é um... Nas corridas da terceira. Eles caem para a água. Sim, já aconteceu as pessoas saltarem para a água e os touros saltarem atrás das pessoas para a água também. Ai, é um touro a nadar. Espera. E o touro sabe nadar? Não sei, sabe nadar? Espero que ele soubesse. Vai tentar, de certeza. Ele... Olha, mas vou ser sincero, eu apoio muito esta tua solução. Porque tomar uma decisão nisto acaba com uma das grandes tradições É em muito Portugal, cansativo, que pá, é ter que... o pós e contras sobre a tourada. É uma tradição que temos que manter, pá. Já foram uns 3 ou 4. Eu quero um por ano. E é dos meus programas favoritos, é ver os Marialvas e o pessoal do PAN a discutir na televisão, meu, por amor de Deus. Eu Depois sobre o argumentário que é usado é sempre fabuloso, não é? Sim, os poetas, é um espetáculo. O que é um espetáculo? Eu não sei. O argumentário todo. Ah, A favor, e normalmente a linguagem. favor da tourada. eu vou confessar uma coisa. Eu nunca vi um prós e contras. Espera aí, Nunca. nunca viste um bom bocado? Ninguém vê um do início ao fim, tipo, Não, Eu estou com ele. Nunca vi. nunca vi. tipo, vejam, pá. Eu vi... Bom, vamos lá ver. Eu já participei 2 num prós e minutos, contras. coisas assim, 2 minutos. E depois não aguento porque aquilo quase sempre... Eu não... É a Fátima Campos Ferreira para mim é como a tourada. Eu não sou pró nem sou anti. Mas E- também vais à Fátima Campos Ferreira? Não... Da tourada vais de vez em quando. É uma grande maluca. Bom, vamos às... Eu tenho só uma questão, já agora que temos aqui um doutor da área das ciências biológicas. Desculpa. Queria perguntar, porque um dos grandes argumentos dos aficionados é pá, se não fosse a tourada não havia touros. Qual é que é a posição de um biólogo com um gosto pela conservação face a estas questões? O touro é uma raça propriamente dita? Eu, tanto quanto sei, não estou muito informado sobre isso. Os touros que são usados nas touradas, acho que são raças específicas. Mas agora aqui, nesta semana em que estamos a gravar, houve toda uma coisa na internet sobre uma vaca gigantesca que apareceu. Eu vi, pá! Pronto, era muito Isso é que grande, eu não queria ver era? uma tourada com essa. Não, os machos dessa espécie, quando crescem, chegam àquele tamanho. O que é raro nesse que nós vimos na foto é que eles normalmente não crescem. É uma raça de vacas leiteiras, então os machos chegam aos 14 meses, está morto. Está amor. Então, mas espera, podíamos ter touradas Isto foi na Austrália? Era na na Austrália, Austrália. mas eu acho Com que... bichos Nossa, daquele tamanho. mãe! É o que eu faz 4 Pronto. ou 5 das Não, outras. essa tourada eu pagava para ir ver. Não, mas isso é um acho que é um Holstein, é o nome da raça. Os machos normais dessa raça têm esse tamanho. Eles são mortos em criança. Portanto, nós já fazemos essa seleção de diferentes tipos de vacas, diferentes tipos de Puta touros. de vaca, meu. Eu estou neste esse momento a também ver é um pleonasmo imagens. também, é? Jesus! Não tinhas visto a vaca aí? Eu não! Não é uma vaca, É uma é vaca. um touro e é castrado. Por isso é que veste tanto. Não é uma vaca! É um boi gigante. É um boi gigante. Espera Espera aí, aí. depois É isto- um boi gigante. Toda a gente disse que era uma vaca. Porque é malhado, meu. Tu viste na internet. Oh, meu Deus. Bom, avancemos para as Rapidinhas. rapidinhas. Rapidinhas da atualidade. Ahá. Rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Ah. Então eu vou avançar com a minha rapidinha, mantendo-me dentro do tema. Eu tentei me preparar para este episódio, como de costume, de resto. E eu vou recomendar que as pessoas vão a 2 sites. Um é o site touradas.pt, que é dedicado aos aficionados, para perceberem um bocadinho mais da coisa e até para descobrirem que há um cartão do aficionado. Cartão que dá descontos e não sei o quê. Coisa. É. E vou aconselhar também para irem ao site basta.pt, onde aparecem argumentos relativamente a quem defende o final das touradas, bastante bem justificados, bastante bem ilustrados e que fazem pensar as pessoas. Isto só para não andarem a fazer de conta que sabem das cenas e depois na verdade não sabem. É isto. Olha, se querem ver touradas como deve ser, eu recomendo também um site que é www.pornhub.com, uma tourada da boa.
Mas eu E queria rabejadores também. Está de tudo, meu. para todos os gostos. Com anões à mistura. Por acaso havia um espetáculo de tourada com anões no norte. Que foi cancelada. Foi. Mas havia... Nas minhas buscas eu passei por isso. Era uma vaca com vitel. Eu lembro-me disso. Mas Estava chocadíssimo. como... Isso é o nível da Austrália. Onde Mas há eles fazem lugares onde espetáculos podes- noutros sítios. Isso é o nível da Austrália, onde há bares onde podes mandar anões pelo ar para acertar num alvo. Acho isso super recomendável. Preciso disso na minha vida. Olha, mas eu recomendo aqui fazer um endorsement de Netflix desta semana. Pá, não sei bem como me chamar, aquilo não é bem uma série, mas são 3 episódios, portanto, são 3 noites, 2 tipos a fazer uma espécie de stand-up juntos, que é o Bumping Mics. Portanto, cada vez que um diz uma piada, o outro gosta, eles batem com o microfone um no outro. Tipo, faz um som do género. Ei, que isso é horrível. Pá, e realmente tem a sua piada. Pá. São 3 episódios, correspondentes a 3 noites, tem imensos convidados, 3 quais a adorada do finório Amy Schumer. Pá, e acho que vale Eu a não pena gosto de ver. Amy Schumer. És a única pessoa que eu conheço que gostavas. Pelo Ah! menos. Está maluco ou quê? Sim. Opa, não vamos. Isso é aquele gajo, o careca, que vai muito aos roasts. A Amy Schumer. Que é super. O Sim. Jeff. Yeah, o Jeff. Sim, mas o gajo. É, o das Jeff. quantas? O careca, esse gajo é fortíssimo nos roasts. Nos meu. roasts, o gajo é o gajo implacável, é- meu. Aquilo Não praticamente há É um monstro, filtro meu. nenhum. Aquilo são os gajos a fazer roast um ao outro e depois ao público. E, Isso deve ser é giro. giro. Ah, isso Trata tem mal, essa piada. gosto. Judas? Judas. Pá, não passei nada, mas vi agora que o Netflix já adicionou recentemente Guardiões da Galáxia Volume 2. É verdade, senhor. Bastante bom, gostei bastante. Quem tenho gosta que ver. de naves espaciais, quem gosta de comédias e quem gosta de super-heróis. Que é como quem diz, na verdade, eu não tinha nenhuma rapidinha. Eu não tinha nenhuma Mas- rapidinha, peguei no Netflix e está aqui Abri o isto. Netflix e escolhi uma coisa. Isto e o meu- Não, mas eu estava já há muito tempo à espera que isto saísse. no Exato, e esta Netflix. rubrica está cada vez com mais categoria. Está muito categórica. Sabemos de algumas pessoas que vão ficar muito contentes por isso. E assim terminamos e nos despedimos. Agradecemos a presença do doutor, convidando-o desde já a estar presente na próxima semana. Agora que já sabe onde é, apareça sempre, doutor. Com todo Eu até prazer. precisava de uma receita de Brufene de 600 e o Cruz precisa também de... O que é que tu querias? Aquelas coisas que dá... Bom, procurem por nós nos locais habituais É o próprio problema do costume, está assado. e se quiserem ofereçam-nos no Natal também. Convidem-nos para gravar um episódio em vossa casa ou teríamos muito gosto em falar com os nossos fãs ao telefone. Falando a sério, entrem em contacto connosco a dizer: olha, eu gostava muito de conversar com vocês, e a gente gravava um episódio em que vocês entravam. Cá vos esperamos para a semana. Até lá, não pensem muito nisso.